real, porque ele define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de uma doença ou enfermidade. Eu não conheço ninguém saudável por essa definição. Se vocês conhecerem, eu preciso fazer um relato de caso, porque eu duvido que exista essa pessoa, esse completo, pleno, exato. Mas há um mérito nessa definição. Ela desvia da questão doença. Saúde não é ausência de doença, mas esse bem-estar, né, físico, psíquico e social. Então as dimensões física, psíquica e social ganharam relevância e o foco passa a ser a saúde mesmo, e não a doença. Isso foi muito importante. Isso teve impacto em reformas sanitárias que depois surgiram ao redor do mundo. Teve impacto na Conferência de Alma Ata sobre Saúde Pública. E depois, no Brasil, teve impacto com o SUS. No sentido de prover esse tipo de conceito para toda a população. Então nós estamos no momento atual questionando várias coisas, entre elas o próprio SUS. E é importante a gente ter uma reflexão. O que exatamente a gente quer com isso? Um outro achado, outro ponto do século XX, esse é uma meme do filme do Ingmar Bergman, O Sétimo Selo. Vocês estão vendo aqui um cruzado, né? Desafiando a morte, jogando xadrez com a morte. E a questão da mortalidade no século XX e agora no século XXI, ela ficou extremamente questionada e a medicina passou a ter um foco, e tem um foco agora, de maneira ambiciosa, nos tornar imortais. Tá? Não imortais no sentido da academia, que é uma imortalidade muito mais espiritualizada, mas imortal do ponto de vista biológico mesmo. Uma dificuldade de aceitar a mortalidade, a morte e de aceitar o envelhecimento faz exigir da medicina coisas que ela inclusive não pode ainda entregar, que é uma longevidade absurda e um não envelhecimento. Mas há uma busca por isso e há uma exigência cultural social por isso. Isso é já um desafio contemporâneo. Os médicos atuais são desafiados pelos pacientes que praticamente exigem isso no dia a dia. Quem trabalha em UTI, paciente com terminalidade, sabe o que é isso. Bom, aí a gente dá uma guinada aqui nessa aula e a gente vai ver, ou nessa apresentação, a gente vai ver aqui alguns quadros do momento que a gente vive que possam talvez dar muito mais incertezas do que certezas do futuro que a gente está vivenciando, que a gente vai vivenciar. Esse é um vídeo que vai mostrar a evolução da expectativa de vida nos vários países do mundo, de 1917 até 2000, até os tempos atuais. Se eu consigo passar o vídeo aqui. Então a gente vai vendo o ano aqui embaixo, vocês estão vendo o ano. E essa bolinha aqui e o número indicam a expectativa de vida aumentando, o Brasil em destaque. E quanto mais laranja e vermelha está ficando, as bolinhas estão ficando nos países, mais está aumentando a longevidade, a expectativa de vida. E vocês estão vendo aqui, ó, anos 80, 60 e poucos anos, anos 90, 70. E o Brasil está acompanhando esse processo. Anos 2000, acima de 75 anos. E o Brasil está aqui. Nós não estamos tão diferente de outros países do mundo que tiveram também aumento na expectativa de vida. Isso é média, a gente sabe da desigualdade brasileira. Mas não está tão ruim assim. A gente vê uma diferença muito grande aqui na África, onde a expectativa de vida não acompanhou esse processo. Então, para mostrar que mudou demais a realidade. A realidade é outra, não é a mesma do início do século XX. E para gerar um pouco mais de reflexão, um outro vídeo, isso aqui são ferramentas gratuitas da internet que produzem essa estatística. Perdão, eu vou passar aqui. Aqui. Esse é um outro vídeo que mostra a evolução da renda per capita comparado Brasil, Estados Unidos e outros países. Também no começo do século XX
até os tempos atuais. Aqui é o ano. Vejam que o Brasil ele deu uma acelerada para tentar aqui pelo menos acompanhar o crescimento do PIB, da renda per capita dos Estados Unidos, razoável no final dos anos 2010, 2005 a 2010, 2015. E isso me remete a uma questão cultural que nós temos no Brasil, que pode ser resumida como, o termo é chato, é meio chulo, mas é espírito de vira-lata, e o caso se acha, mas a gente não devia se achar assim. Em primeiro lugar, porque nós somos iguais às outras pessoas do mundo. Segundo, dependendo da perspectiva que se olha o Brasil, ele pode ter diferentes interpretações. E, infelizmente, a autointerpretação que a gente tem é sempre negativa. Sempre negativa. É uma autocrítica muito pesada sobre nós mesmos, toda hora. Tá? Impressionante, mas a gente tem dificuldade de ver o tanto que a gente faz de bom. Vocês são prova do tanto que a gente faz de bom. Que a gente pode produzir. Isso é para ilustrar que o Brasil pode se recuperar, inclusive da crise que ele está vivendo agora. Mas é preciso ousadia para isso. E precisa de todo mundo. Falando isso, que eu estou assumindo o cargo público também, né? E aí eu preciso que vocês me ajudem de alguma forma. E agora, a gente está entrando na era do conhecimento, na era de uma revolução digital que me permitiu fazer esses gráficos para mostrar para vocês. Foi eu que fiz, não foi nenhum expert em gráfico, só usando a ferramenta na internet. E desses outros aspectos. A gente tem um problema que é, ao mesmo tempo que a gente sabe que as doenças têm base genética bem estabelecida, algumas muito bem estabelecidas, por outro lado, a capacidade de analisar e dar diagnóstico vem crescendo também, o que faz com que a gente tenha um dilema ético. Até onde nós vamos analisar os nossos genes e assumir riscos, como por exemplo, predizer doenças futuras que ninguém tem certeza absoluta que vão acontecer. Isso é um dilema ético seríssimo e que não há treinamento para isso na faculdade de medicina. Então a gente se desafia a isso. Uma vez eu recebi um paciente, doutor, eu queria fazer o meu genoma. Pelo SUS, né? Pelo SUS ou por qualquer método. Vai chegar no SUS, porque o genoma está barateando. Ele vai ser massificado. O problema é, o que a gente vai fazer com isso? A resposta mais difícil é, o que eu faço com o genoma? Essa é a resposta. Essa é a pergunta mais difícil de responder. Porque o genoma, ele está aí. Qualquer um de nós pode fazer o próprio genoma para identificar eventuais mutações, predições genéticas, por um preço muito baixo. Manda para um laboratório no exterior e ele faz, ou no Brasil já faz. Mas o que você vai fazer com a informação que te diz que você tem X% de chance de ter um melanoma a partir dos 70 anos? Eu não sei. São dilemas éticos que surgem. Qual é outro problema? Problema e solução, né? Sempre são problemas que vêm de soluções que nós inventamos. O outro grande questão é que a gente tem um aceleramento, uma aceleração da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico. Então se espera que esse conhecimento exponencial, ou esse crescimento exponencial, melhor dizendo, da capacidade computacional, ele vai em algum momento chegar no que os autores falam em singularidade. O que seria isso? Existem alguns filmes já em que há uma interface homem-máquina tão importante, como por exemplo inteligência artificial em robô, que esse robô não é mais robô. Ele vira outra coisa. Ele vira autônomo mesmo, ele vira outro ser vivo. Uma outra possibilidade é a incorporação de componentes no cérebro que tornem, aumentem a capacidade cerebral, mas isso, pelo menos eu não vi nenhuma pesquisa sendo publicada muito séria sobre isso, mas se acredita que será possível expandir a sua própria capacidade de memória ou intelectual, com artifícios de computação. Isso é fascinante e ao mesmo tempo assustador. O que tem de bom além disso? Isso parece meio sombrio, isso que eu estou contando. O que é um lado interessante que a gente já faz uso atualmente? A chamada inteligência coletiva. A inteligência coletiva nada mais é do que um conceito que é muito explicado por esse pensador, Pierre Levy,
em que, na verdade, todos nós estamos compartilhando, através da internet, uma quantidade tão grande de conhecimento que para qualquer problema nós sempre teremos alguém que vai nos dar uma solução. Porque o compartilhamento está absurdo de conhecimento. Absurdo. É uma quantidade de dados, de ideias e de soluções que estão na nuvem digital e que a gente pode acessar a qualquer hora, em qualquer lugar, com o smartphone. Esse é um tremendo desafio e a gente já faz isso, né? Então, hoje mesmo, ontem na escola de saúde pública veio uma questão jurídica lá, tinha várias terminologias e que eu perguntei para a secretária, eu não sei o que é esse termo e esse termo. Espera aí, celular, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Resolvi. Alguém postou na internet a solução daquela questão. Na medicina isso está acontecendo também, à medida que as publicações científicas ganham mais acesso e a pintura do médico com o livro debaixo do braço não tem mais sentido, né? Todos os livros estão acessíveis a todos, mas eu colocaria bem entre aspas porque não é bem assim, porque a gente precisa ainda às vezes ter recurso para acessar algumas coisas, com certeza. Mas ele vem com otimismo essa questão. Vou passar direto. Já esse aqui é um pessimista. O Zygmunt Bauman é um filósofo polonês em que ele considera que a modernidade atual ela é líquida. Não à toa esse cartoon aqui ele está se liquefazendo, né? Basicamente é um pensamento assim: nada é feito para durar. Ou seja, existe uma tendência que ele identificou e traduziu para uma série de pensamentos, livros e filosofia do mais alto nível, que traduz uma sensação e uma percepção no mundo atual de que as coisas estão se liquefazendo. Não à toa, vou dar um exemplo forte: o sistema político no mundo está se liquefazendo. A ponto de, para que política? Nesse processo, é natural que todas as instituições sólidas se sintam ameaçadas. Porque esse processo pode alcançar tudo, na verdade. Tudo. E estou falando bem do ponto de vista filosófico. É claro que isso não vai acontecer hoje. Não vai se liquefazer o prédio, não vai se liquefazer o UFC. Mas os modelos tradicionais todos, eles estão sendo profundamente questionados por uma nova geração que vem aí, surgindo, e naturalmente vai propor mudanças. Uma ideia menos pessimista é de que as organizações capazes de se adaptarem aos tempos, elas não vão desaparecer. Mas as instituições que não se adaptarem às mudanças, às inovações, elas vão virar ruína. Elas vão desaparecer. Então as universidades vão ter que se reinventar. As associações médicas vão ter que se reinventar. E daí por diante. E um outro pensamento, é um pensamento, esse aqui eu convivo em casa toda hora e brinco com meus filhos, que é a ideia do raso, a geração rasa. Qual é a ideia do raso? Esse aqui é um livro inteiro só sobre isso. O nome do título do livro é Shallow, quer dizer, raso, do Nicholas Carr, em que claramente evidências científicas mostram que a maneira como estamos lidando com a informação, através de celular, etc., está levando a uma nova conformação cerebral em que o cérebro não consegue se aprofundar sobre nada. Ele vive no raso. Ou seja, a gente não mergulha. Então a academia aqui é uma área de resistência, eu diria assim, a esse processo. Por quê? Porque nenhum de vocês aqui vive no raso. Vocês estão falando de livros, vocês estão falando de reflexão. Vocês têm um momento à tarde, numa quarta-feira, para refletirem, para pensarem. Isso não está acontecendo com a nova geração. Que vem aí, eu falo, pessoas adolescentes, entre os 20 e 30 anos, 40 anos. Isso não está acontecendo.
Na verdade, a gente vive no WhatsApp e nas redes sociais, onde a gente passa pelas coisas, a gente não entra nas coisas. E a gente não consegue mais manter a concentração. Então, para mim, é um desafio dessa aula para jovens residentes. É um desafio, porque eu acho que daqui a pouco eles vão embora na aula, porque não querem mais ver isso, entendeu? Porque tem mais o que fazer no celular e tal. Bom, e aí, quais são os desafios dos profissionais de saúde? Essa é uma leitura muito boa, um artigo do Lancet, em que ele recomenda as transformações educacionais para fortalecer o sistema de saúde no século XXI. E ele coloca alguns gráficos interessantes, como por exemplo, o PIB do mundo, como é que ele é distribuído. Vamos imaginar um mapa mundi representando o PIB mundial, e aí o país fica grande conforme o PIB dele. A gente vê o Brasil aqui meio encolhido, meio tímido, a gente vê uma África que quase some, e os Estados Unidos abarrotados, né? E aqui a população. Então há uma discrepância, claro, social, a gente sabe disso. E a carga de doença no mundo, ela também se distribui de maneira muito desigual. E esse artigo ele fala do mundo porque ele acha que qualquer sistema de saúde, para ser eficiente, ele tem que ser interconectado com o resto do mundo. Ele não pode ser isolado em si mesmo. Então, por mais que a gente imagine, vamos fazer o melhor sistema do Brasil, é necessário esse sistema ter uma visão global. Ele interaja com outros sistemas. Número de escolas médicas no Brasil, isso é algo que diz respeito a nós, médicos. A gente vê que existe um aumento de escolas médicas aqui na América Latina, em relação a outras áreas do mundo. Vejam, por exemplo, em relação à evolução na Índia e no Brasil, o número de escolas médicas privadas e públicas. Houve um aumento exponencial tanto na Índia quanto no Brasil, pegando aqui o Brasil, tanto público quanto privado, né? No Brasil. E isso aqui produz uma situação absolutamente complicada, porque eu formo em 6 anos, coloco esse indivíduo para trabalhar e não ofereço para ele vaga na residência médica. É um desastre. Assim, receita para o desastre. Forme uma escola médica e não dê formação pós-graduação. Se você não der, você está formando alguém que não tem condição de atender a população. É o que estamos fazendo. De cada 3 residentes que tentam uma prova de residência, 2 ficam fora. Todos os anos. E qual é a política pública que a gente ouve falar? Mais escolas. Lá na Secretaria de Saúde, junto com o CABEP, eu visitei recentemente o interior do estado. Havia uma festa lá na reunião que eu fui para abrir mais uma escola. Não havia uma festa para abrir um novo programa de residência, mas para abrir escola. Festa dos prefeitos, festa dos vereadores, festa de médicos. Tolice. Não é esse o caminho não aponta para isso. E aí aqui para mostrar que a gente cuida muito pouco da carreira médica. A graduação são 6 anos, a residência 2, 3 anos, a pós-graduação para quem fizer 2, 4 anos, e o restante, que é o grosso da carreira médica, ele fica praticamente descuidado pelo sistema de saúde e é dado ao médico assim, se vira. O que é um absurdo também. Isso vale para as outras profissões. Então, lá na Escola de Saúde Pública, a gente tem discutido esse slide aqui, de qual é a estratégia que a gente tem que ter para o médico que está com mais de 30 anos de carreira e está no interior do estado, para que ele se atualize. Te garanto, não existe nenhuma estratégia. Posso falar porque eu estou lá dentro agora. Zero. Como é que pode isso? Não pode. Então a gente precisa realmente traçar novas estratégias. Existe uma uberização de quase tudo. Esse é outro ponto interessante. Uma comercialização, um sistema de digitalização e uma popularização de todos os serviços, medicina incluída. Então, vocês já devem ter ouvido falar do médico Uber, né? Você abre o celular, quero marcar uma consulta, eu quero ver quantas estrelas ele tem. Depois que eu sair da consulta, ele me dá estrelinha, eu dou estrelinha nele. E a rede de Uber, médicos Uber, está crescendo. A qualidade nisso, bastante questionável, mas é algo que precisa ser discutido.
E uma coisa que a gente tem discutido muito na Escola de Saúde Pública, eu já vinha participando de algumas discussões, é que a gente precisa trabalhar em equipe, incluindo médico, enfermeiro, sanitarista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. São 14 profissões de saúde. 14. E essas profissões de saúde têm cursos de graduação separados. E aí o que a gente faz? A gente forma 14 profissionais, pega eles, formou, ótimo, agora vocês vão trabalhar aqui nesse hospitalzão, podem trabalhar em equipe, vocês devem trabalhar em equipe. E aí resolver os problemas dos pacientes, que sempre são complexos. Não vai conseguir, porque você não teve nenhum treinamento sobre isso. Resultado, você vai aprender na marra, vai aprender errando, quem vai sofrer vai ser o paciente primeiro a ser atendido por essa equipe, né? Então, essa é uma questão que está sendo debatida também. Errar é humano. Esse reconhecimento de que somos limitados, como eu falei, vem lá, já estou no final da apresentação, vem lá do século XVI. A gente reconhecer que somos limitados, não somos divinos, não somos perfeitos. Temos que reconhecer profundamente os nossos limites. Na medicina isso é imperativo. E ao mesmo tempo reconhecer que a natureza do sofrimento deve também guiar os objetivos da medicina e não apenas a busca por uma vida perfeita, incrivelmente longa, quando na verdade muitas vezes a gente tem que ser capaz de diagnosticar o sofrimento daquele paciente muito mais do que alvos terapêuticos que são muitas vezes irrealizáveis, né? Esse é um livro que eu recomendo a leitura, Nature of Suffering, do Eric Cassel, um médico clínico dos Estados Unidos e assistente de família. Eu vou passar direto aqui mais para os finalmente, eu acho que já falei muita coisa, isso aqui é mais para aluno de medicina atual. 2 pensamentos, para a gente finalizar, e se houver espaço para debate. Não é sinal de saúde, está bem adaptado a uma sociedade doente. Tido tristemente. É um pensamento interessante, e é interessante pensar na sociedade como um organismo. É um organismo que tem as suas mazelas, que tem as suas doenças, e a gente está inserido dentro dele. Se a gente tiver adaptado demais, cuidado, porque pode ser que a gente esteja adaptado a um modelo que não é tão bom assim. A gente sair da zona de conforto não é tão mal. Não é tão mal, porque a gente precisa disso. E não existe vento favorável para quem não sabe o porto onde quer chegar. Pensamento clássico, Sêneca. Quer dizer, o que nos guia? O que nos guia, né? Eu diria 2 palavras para resumir: inteligência, aliás 3, inteligência, ética e afetividade. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Marcelo, pela bela conferência que você nos brindou. E como eu digo sempre aqui, de parabéns, não sou conferencista, mas todos nós cada vez aprendemos um pouco mais com essas conferências. Assim fica aberto para comentários.